E aí, tudo belezinha? Para alguns atletas, tudo é válido para vencer. No entanto, existem certas regras no esporte que não podem ser quebradas. Mesmo que pareça que o fim justifique os meios, isso não é nada bacana. Pois bem, hoje nós reunimos histórias de 3 atletas que resolveram que o principal era ganhar, mesmo que para isso precisassem trapacear. Que feio, hein? As trapaças deles foram reveladas e cada um desses espertinhos recebeu o que merecia e acabaram passando vergonha mundialmente. Então vamos lá, depois você me fala aqui nos comentários o que achou dessas trapaças, combinado? Vamos ao vídeo. Número 3, Fred Lawrence. O participante norte-americano da maratona olímpica Fred não conseguiu mais correr depois dos 14 quilômetros. Ele simplesmente não aguentou o cansaço. Até aí tudo normal, né? Porque alguns atletas passam por isso. Mas nesse caso, o empresário do atleta então deu uma mãozinha para ele. Pegou o corredor de carro e o levou pelos próximos quilômetros da maratona. Depois disso, ele continuou seu caminho até o estádio, correndo como se nada tivesse acontecido. Então lá ele cruzou a linha de chegada e foi considerado campeão. A filha do presidente americano na época entregou para ele a medalha de ouro e até tirou algumas fotos como campeão. Mas quando o resto dos atletas chegaram ao estádio, a mentira então foi descoberta. Lawrence disse que era apenas uma brincadeirinha, queria ver o que ia acontecer, mas a Associação de Atletas dos Estados Unidos desclassificou ele por toda a vida, ou seja, ele não mais poderia participar de corridas. No entanto, depois de alguns anos, ele foi perdoado e pôde voltar a correr. Mas para isso teve que pedir desculpas publicamente. E talvez naquela época era uma brincadeira mesmo. E para você saber, ele era um baita atleta. E possivelmente ele não queria enganar ninguém. E era uma brincadeira de muito mau gosto mesmo. Pois ele depois disso ganhou várias maratonas. Brincadeira tem limite, né? Número 2, Sylvester Camote. Ele era um jockey dos anos 90. Sua corrida mais memorável aconteceu em um dia nublado, quando nenhum dos espectadores conseguia ver a pista direito. Quando o tiro de largada soou, ele não colocou seu cavalo para frente como os demais competidores. Ao invés disso, ele deu alguns passos para trás com o cavalo, até a linha de chegada. Então ele esperou que os outros competidores se aproximassem. Quando ele ouviu os passos dos outros cavalos, ele acelerou o seu de forma brusca e triunfante, parecendo assim que havia chegado em primeiro. Claro que na hora todos acharam que ele tinha ganhado. Os outros jockeys ficaram chateados, pois não viram nem quem havia ganhado. O vídeo final da corrida não tinha ficado muito claro, mas os juízes sentiram que algo de errado não estava certo. Então eles inspecionaram o cavalo e viram que o bicho não tinha respingo de suor e nem estava ofegante como deveria, pois teoricamente ele tinha feito bastante esforço. Ou seja, ele não tinha os sinais que deveria ter depois de ter participado de uma corrida. Aí a casa caiu, né? Como resultado, a comissão de corrida da Louisiana puniu o jockey e ele não pôde participar de corridas por 10 anos. Número 1, Maicon Pineda. No beisebol, a resina de pinho ou cedro é aplicada no taco para melhorar a aderência. Além disso, a resina às vezes é usada nas bolas que estão sendo usadas no jogo. Se você pensou alguma coisa diferente disso, não confunda. Embora as regras sobre isso sejam bastante ambíguas, na maioria das vezes se considera que dessa maneira os atletas podem estar trapaceando. Pois bem, no dia 23 de abril de 2014, o jogador de beisebol Maicon Pineda estava em uma partida com seu time. Só que de repente o técnico do outro time notificou o juiz sobre a presença de resina de pinho no pescoço de Pineda. Pois é, e realmente havia no jogador uma enorme mancha dessa substância proibida. E aí você deve imaginar o que aconteceu, né? Ele foi desclassificado no jogo. E ainda pior, ele foi desclassificado por mais 10 jogos. Saiu barato a trapaça dele, né? E só para você saber, pouco antes desse dia, o atleta já tinha sido pego usando resina em outro jogo, mas ele tinha conseguido limpar o bastão a tempo. O trapaceiro tinha histórico, né?
E esse caso ocupa o primeiro lugar na nossa lista. E aí, tu gostou do vídeo? Então se inscreve no canal, deixa aquele likezão violento e me responde aqui nos comentários. O que você acha aí desses atletas trapaceiros? Eu vou esperar a sua resposta aqui nos comentários. E fica ligado que logo logo tem mais vídeos pra vocês.